Olá pessoal, eu vou comentar um pouquinho esse vídeo onde o doutor Alessandro está falando que os criacionistas estão errados em relação às mutações, né? Primeiramente vamos saber, por exemplo, o que o criacionista ensina, né? A gente ensina o que está na literatura científica, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui, vamos lá. Aqui você tem citações, por exemplo, aí do Gersh e Lenski, que a taxa de mutação genômica de Escherichia coli é de aproximadamente 3 centímetros por replicação. Pode-se inferir que a proporção de mutações que são benéficas é aproximadamente 1 em 1 milhão. Tem trabalho que fala que não entra nem na estatística de tão rara que é a mutação positiva. Aí vocês vão ver o vídeo do Dr. Alessandro focando nas positivas, como se trilhões não existissem de negativas, né? Ele vai focar só nas positivas. É igual se eu quiser apresentar um bandido para namorar minha filha e focar só na parte positiva dele. Olha, ele trabalha, olha, ele sai de casa cedo e chega tarde, entendeu? Aí eu caso com ele, minha filha, bandido. Esquecesse que ele foi para cadeia, que ele matou 200 pessoas, que ele é causador de câncer, que ele é causador de tudo quanto é doença, mutação, né? E falasse para minha filha, casa com ele, minha filha, entendeu? Aqui tem nesse artigo aqui, publicado da PNAS, a quantificação dos perigos associados aos índices revela que as mutações dos principais resíduos do local de emenda são uma importante fonte de mortalidade humana. Finalmente, uma consideração das consequências a longo prazo do comportamento humano atual para a acumulação de mutações deletérias leva à conclusão de que uma redução substancial na aptidão humana pode ser esperada nos próximos séculos nas sociedades industrializadas, a menos que novos meios de intervenção genética sejam desenvolvidos. Tem mais, né, citação como essa, igual você tem aqui, por exemplo, vamos ver aqui, volta, ó, outra aqui, ó, esse aqui, vamos ver se abre aqui. As mutações são mais comuns do que se pensava, todos esses autores estão falando isso. Estima-se que um neonato médio tenha cerca de 74 mutações pontuais de novo, né? Múltiplas mutações podem se acumular em genomas ao longo do tempo, abrangendo apenas algumas gerações. Quando a seleção contra uma certa mutação não opera, a frequência de alelos mutantes dobra a cada geração. Publicado na Nature, tá vendo? Então, assim, mutação é quase tudo deletéria, mutação causa doença. Você vai ver 1 milhão de trabalhos mostrando que mutação causa doença. Aí, quando os criacionistas falam que o evolucionismo está baseado em basear-se em mutações para adquirir novos sistemas, se escorar em pau podre, o criacionista está errado de falar isso? Não está. Aí vem um vídeo de um estudante, um professor aí, focando só as coisas positivas, igual se eu estivesse fazendo a minha filha namorar um bandido, focando só em coisas positivas dele, né? Então, aí ele cita, gente, eu vou mostrar aqui, cadê? Ele cita, por exemplo, uma planta que, olha só, essa planta aqui cruzou com outra para poder produzir essa aqui, que é mais rica geneticamente, que deu até poliploidia. Ué, isso aí, se eu cruzar espécies que estão igual essa Primula verticillata e essa Primula floribunda, se eu cruzar duas espécies isoladas, é lógico que eu vou produzir uma espécie melhorada, porque eu estou enriquecendo
a genética dela, e aí pode vir coisas boas disso. Claro, melhoramento genético, a gente explica isso, espécie crioula na agricultura, que é fruto de cruzamento de várias espécies, porque a seleção natural, a deriva genética, vai empobrecendo as espécies que vão ficando isoladas umas das outras, subespeciadas. Porque para subespeciar tem que isolar sexualmente. Não pode cruzar mais com a outra. Então, quando ocorre essa separação, essa subespeciação de uma espécie mãe gerando duas filhas, e quando eu pego as duas filhas, cruzo elas e gero a mãe, é lógico que eu vou reverter o quadro natural que é o empobrecimento ladeira abaixo de código genético. Quando você tem um código genético mais pobre, a frequência de alelos deletérios aumenta, porque vai diminuindo as possibilidades ali de não repetir, ou seja, vai aumentando a possibilidade de repetir. Depois ele fala aqui da fusão cromossômica no final, como se fosse um assunto liquidado, sabe? Assim, tipo, como se não tivesse um monte de artigo científico questionando a fusão cromossômica do homem com o chimpanzé, com estudos muito mais aprofundados. Aí vem uma questão de retórica, né, de 171. O cara fala, não, aqui tá claro e tal, tá tudo bem, gente, pode aceitar a teoria da evolução. Só para quem não estuda, né, o assunto, eu vou pegar aí artigo científico mostrando, tem um monte de gente questionando essa fusão do cromossomo aí do 23º par do homem com macaco, e tem um monte de gente discutindo isso, ele apresenta como se fosse um assunto liquidado, entendeu? Não é liquidado coisíssima nenhuma. Então, gente, resumindo, mutação, ela é deletéria sim, ela causa câncer sim, ela causa doenças. Você vai ver, entra no Google acadêmico, você vai pesquisar mutação, aí você vai ver 1 trilhão de relação de mutação com doença, né? E os evolucionistas são tão, não vou falar safado nem desonesto, mas são tão bobinhos que eles chegam a citar a anemia falciforme, que é uma doença, como sendo um exemplo de mutação positiva, porque em alguns lugares que tem malária, uma outra doença, que é a malária, não pega nem quem tem essa doença. E eles vêm defender isso como positivo relativo. Ah, meu Deus do céu. Outro apareceu aí defendendo que diabetes, gente, quem tem diabetes sofre pra caramba, né? Pois é, mas não sofra mais, porque agora os evolucionistas estão falando que em lugares frios você tem a vantagem de ficar mais quentinho, porque o seu sangue é ácido. É uma piada a teoria da evolução, gente. E agora, o que o Dr. Rômulo, PhD de Oxford, mencionou sobre mutações, repetindo os trabalhos do Dr. J.C. Sanford, é que mutações, esperar novos sistemas evoluindo a partir de mutações positivas é um tiro no pé, porque mutações em geral deletérias. Pode acontecer um caso, igual o Alessandro cita um caso aí de um bicho que comeu lá, que está pegando a mutação. Gente, exceção não faz regra. Regra, exceção, exceção. Pode ter uma exceçãozinha? Pode, doutor Alessandro, pode. Mas exceção não faz regra, filho. Né? E via de regra só detona. Aí pode ter um caso lá, outro que acontece um aproveitamento simbiótico, né? Etc. Bom, mas aí tem mais outra coisa que o doutor Rômulo enfatiza, é que o tempo de espera por diversas mutações positivas para criar um novo sistema, ele é incompatível com o tanto de mutação deletéria que vai acompanhando aquela mutação positiva e destruir o organismo. Também é incompatível com meia boca de um sistema que não funciona e está servindo de estorvo para o organismo. E também é muito incompatível com o fato dessas mutações aguardadas pelos darwinistas
elas têm que ter direção para a formação de algo direcionado. Ó, nós vamos formar uma asa. E se no meio do caminho a mutação querer formar outra coisa, entendeu? Porque ela é aleatória, ela não tem direção. Então, assim, querer que milhares ou milhões de mutações estejam acontecendo aleatoriamente em direção a um novo sistema é contar com a burrice de todo mundo para aceitar uma teoria besta dessa, entendeu? Só isso. Aí eu falo, gente, o cara que entende de mutação e acredita no darwinismo, ele tem que pedir para se matar. Se pedir para se matar é pouco, ele tem que pedir para reencarnar 1000 vezes e morrer torturado. É isso que ele merece. Então tá, gente. E é o comentário que eu posso fazer disso, porque os caras, eles vão focar só naquilo que serve, ignorando trilhões de outras coisas que não servem. Então, mutações é trilhões de vezes doença, e pode acontecer raramente uma vez ou outra lá ser alguma coisa vantajosa que ocorre nos organismos, não vamos negar. Mas também não vamos deixar que alguém enfatize só as coisas positivas para fazer a gente engolir a teoria da evolução goela abaixo, né? Lógico que não. Um grande abraço para todo mundo.